Olá a todas e todos. Inicialmente, parabenizar a organização e desse novo tubo de ensaio, né, nessa edição de 2020, né, mesmo nesse espaço remoto, digital, eu acho que é importante, né, mostrar, relembrar as experiências em todos os âmbitos, né, que são desenvolvidas pela Universidade de Brasília. E aí, fui então convidada para falar nessa tela, né, sobre rede, memória, performance e visibilidade na democracia. Então, acho que, inicialmente, parabenizar a professora Bárbara, que acabou de fazer uma fala linda, né, fez uma performance, contou aí um pouco do histórico, das experiências dela também na Universidade de Brasília. Parabenizar também o Magno, a Lorena, a Brenda, a Camila, que são as técnicas da DEA, né, eu acho que agora é DEAC, né, Diretoria de Esporte e de Atividades Comunitárias, por desenvolverem essas atividades tão importantes para a Universidade de Brasília, que mobiliza a comunidade da universidade e que nos traz também um aspecto de sensibilidade, que é tão importante, né, quando nós falamos também de arte, de cultura, que também faz parte dessa universidade tão importante para o nosso país, né. Então, falar de arte, de cultura, de performance, né, é também pensar nos aspectos que orientam, né, a missão da própria Universidade de Brasília, né, os valores, né, que legitimam o processo histórico e cultural dessa universidade, e aqui eu vou ressaltar um desses aspectos, né, que contribuem para compor a missão da Universidade de Brasília, que é a importância, né, da tolerância e compreensão para com as mais diversas formas de manifestação e de pensamento e de crença, né, pensando aqui o quanto que a arte, a cultura contribuem também para a constituição dessa universidade, que também é baseada nos três pilares, né, ensino, pesquisa e extensão, mas que a arte, a cultura permeiam, né, todos esses três eixos, e que são muito importantes para a gente quando pensamos em uma universidade pública, democrática, que respeita a diversidade, as diferenças, né? Então, a arte e a cultura contribuem muito para a gente pensar sobre esses aspectos. Consequentemente, participar aqui do tubo de ensaio, nessa nova edição, é também lembrar das atividades que são desenvolvidas pela universidade e que a mantém viva, né? E aí, para além das questões somente científicas, né, ou tecnológicas, se bem que a arte também tem esses aspectos, né, tecnológicos, mas pensar a importância da universidade, a preservação da memória da universidade, também a partir não só das suas produções científicas, tecnológicas, mas também a relevância das atividades artísticas e culturais que a Universidade de Brasília promove. Então, pensar na Universidade de Brasília é também pensar nas atividades comunitárias, nas atividades artísticas e culturais, né, que compõem as dinâmicas internas dessa universidade que tanto contribui para a sociedade brasileira. Recentemente, eu tenho participado, como museóloga, de algumas atividades de preservação da memória, que nós chamamos de Projeto Promedeia, né, que é o projeto da Diretoria, né, de Esportes, de Arte e Cultura, que agora a DEAC, né, e esse projeto Promedeia tem como proposta organizar, acondicionar e disponibilizar informações sobre o histórico das atividades desenvolvidas pela diretoria, né. Então,
a partir dessas atividades iniciais que nós começamos em 2018, eu pude ter acesso a documentos, a banners de atividades que já foram desenvolvidas, né, e além disso, existem vídeos, registros de performances, e dentre esses documentos que são super interessantes para contar a história de Brasília, podemos encontrar um espaço muito interessante no ICC, né, localizado na Asa Norte, que é a Batcaverna. Quem não conhece, eu aconselho a conhecer quando pudermos voltar, né, às nossas atividades presenciais. A Batcaverna tem, se vocês puderem mostrar as imagens agora, tem um acervo interessantíssimo de performances desenvolvidas junto com a comunidade da UNB, comunidade constituída por pessoas que estudam, pesquisam, ou então que visitam ou vêm conhecer alguma atividade da universidade e acabam participando dessas atividades de performance, que foi inicialmente criada pelo Magno, que está aqui com a gente, e tem um acervo riquíssimo, né, desde cenário, indumentárias, e também existem alguns registros, né, existem fotografias. Então a Batcaverna é um espaço interessantíssimo e que o curso de museologia tem contribuído, estabelecido parcerias para auxiliar na preservação desse material riquíssimo, que conta também, faz parte, né, da história de Brasília, conta a história de Brasília também, né, então, quem não conhece, eu recomendo, quando pudermos voltar, estarmos todos juntos, fisicamente, né, na universidade, conhecerem a Batcaverna, procurar a DEAC, enfim, para agendar visita. É possível também fazer empréstimos, né, de indumentários para realizar performances. Quer dizer, é um acervo vivo, né, a comunidade pode fazer o uso, né, para realizar atividades de performances no campus da UNB. Então, é riquíssimo esse acervo e conta a história da universidade, né. Para além da Batcaverna, existem também documentos, até do movimento estudantil, banners, e a Promedeia, junto com os técnicos, o Magno, a Brenda, a Camila, a Lorena, eles conseguiram parceria com o arquivo da Universidade de Brasília e com a UNB-TV, então fizeram edições de filmagens que estavam preservadas em um espaço, em uma sala, né, no campus da UNB. Então eles começaram a tratar essas informações, alguns itens começaram a ser preparados pelo arquivo, né, da universidade, e outros registros, registros de memória de pessoas, professores, estudantes que já participaram de alguma performance, também foram colhidos, né, pela UNB-TV, junto com uma equipe também constituída por estudantes, e foram feitas filmagens para poder registrar um pouco dessa memória, dessa história, né, imaterial, vamos dizer assim, história oral da universidade. Então, o projeto Promedeia é um projeto ainda em andamento e que tem muita relevância porque mostra as dinâmicas, as diferentes dinâmicas que a universidade, e atividades e pesquisas que a Universidade de Brasília desenvolve, né. O Promedeia, então, ele é uma parte de um pensamento que é a preservação da história, né, da memória institucional. Então, aqui, nesse momento, eu chamo atenção para a necessidade dos departamentos, né, desenvolverem atividades no sentido de identificar possíveis documentações importantes, né, procurar até mesmo o arquivo da universidade para poder encaminhar documentos que sejam de relevância histórica e que, é claro, né, é fundamental que estejam à disposição da sociedade para que a comunidade externa à universidade possa conhecer cada vez mais a UNB.
né? Então, é interessantíssimo saber que existem alguns espaços que têm documentação e que, principalmente, como, por exemplo, a DEAC tem desenvolvido uma atividade, um projeto, que é o Promedeia, de organizar a memória, né, dessa diretoria, e aí serve também como exemplo para outros espaços que talvez tenham documentos de relevância histórica para a universidade, e que desejam, né, publicizar, divulgar, tornar acessível, né? Então, aqui é mais uma explicação no sentido de que essas atividades são importantes, sim, são atividades que mostram e que representam, né, a Universidade de Brasília, que é uma universidade constituída por uma diversidade, né, de projetos, de pesquisas, de atividades de extensão e de ensino, né? Então, constitui, sim, a história da UNB, né, que é uma história ainda em construção, né? Então, projetos, né, de memória institucional são projetos importantíssimos para a nossa universidade. Deixo, então, aqui a minha saudação a todos e todas, como sou museóloga, na área da museologia, nós temos um termo que é musealizar, né, que é identificar o valor das coisas, para além do financeiro, né, a valoração, o que é importante, né, e aí a gente pode encontrar, né, aspectos científicos, artísticos, tecnológicos, que podem mostrar que um elemento, ou um objeto, ou um item, ou uma história, né, que passa desapercebida, mas quando você para e analisa e vê que tem uma relevância, uma importância, né, que tem uma valoração, um aspecto simbólico que traga relevância para aquele item, a gente chama, então, de musealização, né, a valoração de algo. Então, eu espero que essas ações sejam musealizadas, e não necessariamente precisa estar no museu para musealizar, né, e que essas memórias afetivas também sejam musealizadas, identificadas, né, e divulgadas cada vez mais para o público interno e externo, enfim, da Universidade de Brasília. Parabéns. Obrigado. E muito obrigada.